Olá, seja bem-vindo ao canal Conhecer é Preciso. Hoje o nosso tema, a nossa discussão, nossa proposta é de conhecer as festas judaicas, o que a Bíblia fala sobre elas, aonde elas estão localizadas e o que nos interessa aqui é uma reflexão, é um entendimento de como a igreja está vendo isso, como nós aplicamos isso na igreja. É uma reflexão, é um bate-papo informal, isso aqui é uma reflexão bíblica da nossa compreensão, da nossa cognição, como nós estamos vendo hoje a igreja do Senhor Jesus Cristo, como é que nós estamos nos comportando na igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja não é minha, não é sua, mas a igreja é do Senhor. Por isso, eu trouxe esse assunto sobre as festas judaicas. E se você está chegando agora no nosso canal, por favor, dê o seu like, dê o seu like positivo se você estiver gostando, ou negativo, porque se você não estiver gostando, porque assim eu vou me avaliando, eu quero buscar a excelência, eu quero buscar o aperfeiçoamento. Isso demora, isso demanda tempo. E preciso ter o seu feedback. Você precisa me orientar, você precisa me ajudar. E também inscreva no nosso canal. Inscreva no nosso canal e coloque lá no sininho, clique no sininho, porque assim você vai ativar a nossa correspondência. A gente pode te avisar quando a gente colocar um novo vídeo no canal. Seja bem-vindo. Conhecer é preciso. E nós precisamos conhecer um pouco mais sobre o entendimento bíblico que nós praticamos na nossa igreja. Vamos começar fazendo aqui um compartilhamento de tela, porque aí nós temos uma compreensão maior daquilo que nós estamos estudando, daquilo que nós estamos debatendo, né? Aqui temos nosso compartilhamento. É uma forma didática de ensinar, de a gente fixar isso na memória. Nosso desafio agora é falar sobre essas festas judaicas. Elas estão divididas em blocos, elas estão divididas num período de tempo das estações do ano, uma na primavera e outra no outono. Vamos primeiro começar com a da primavera, tá? A estação da primavera, a estação do ano da primavera, estão concentradas 4 festas. E essas festas eu vou colocar aqui, porque aí eu fico mais de frente para você. Nessas festas da primavera, nós temos a Páscoa. A Páscoa foi instituída lá na saída do povo do cativeiro, lá no Egito. Deus disse para que matasse uma ovelha sem defeito, perfeita, um cordeiro que estava ali simbolizando que seria o Cristo. Mas eles não sabiam disso. Eles obedeceram, mataram, cingiram as portas, pintaram os umbrais da porta com sangue do Cordeiro. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que veio nos salvar. Aquilo era uma simbologia de que aonde estivesse o sangue do Cordeiro, aquela casa estava justificada. Aonde não estivesse, passaria pelo horror da morte. Os primogênitos da casa que não tivessem aquela pintura, o primogênito seria ceifado, iria perecer naquela noite. Então, a Páscoa do Senhor, que é uma passagem, a passagem de Deus sobre aquele povo, né, ela simbolizava a morte de Cristo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro é Jesus Cristo. Aquele cordeiro simbolizava a Páscoa, naquele momento, simbolizava a morte do cordeiro. Nós temos agora uma segunda festa naquele período que só foi instituída quando eles atingiram Canaã, porque lá já tinham lavoura, lá
lá no Egito eles não tinham, eram escravos. Então, eles tinham agora as premissas, os campos davam esses frutos. Tá? E nas premissas estavam escondida ali o sepultamento, a morte do Senhor Jesus Cristo, o sepultamento dele. Então, as premissas, que nós não vamos entrar nos detalhes, porque não é essa a finalidade, eu estou só apresentando panoramicamente só o significado dessas festas, as premissas do sepultamento. Temos a outra dos pães asmos, aquele pão sem fermento, aquele pão duro que simbolizava ali a dureza da escravidão do Egito, que eles estavam vivendo aquilo por 430 anos, seguramente 400 anos como escravo, porque antes teve um período bom que José vivia e eles não viviam como escravo. Então, seguramente 400 e pouquinho anos, eles viveram como escravo. Então, os pães era um símbolo da ressurreição de Jesus Cristo. Porque o símbolo, quando eles comeram daquele pão duro, aquele pão sem fermento, ele era dizendo, vocês estão ressurgindo para um novo tempo, vocês estão indo por uma promessa, a terra de Canaã, vocês estão ressurgindo. Jesus Cristo, quando morto, quando é sepultado, ao terceiro dia ele tem a sua ressurreição, ele na realidade, ele está confirmando tudo aquilo que ele veio fazer no mundo. A sua missão era morrer pelos nossos pecados, para nos dar a vida eterna. Então, ressurgiu. O apóstolo Paulo vai dizer que se Jesus Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, a nossa pregação, tudo que nós estamos fazendo não tem sentido. Por isso que ele ressuscita. E a ressurreição é a confirmação dessa promessa de uma nova Canaã, de um novo tempo. Por isso que a festa dos pães asmos, ele esconde a ressurreição. E, finalmente, na primavera, nós temos o Pentecoste. Pentecoste era uma festa da colheita. Quando eles iam na safra colher, eles faziam uma festa. E, nesse período, nessa festa, houve a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu porque o campo estava propício, estava branco para a ceifa. Ali, o Espírito Santo tocou em mais de 3.000 pessoas. Isso tudo foi predito por Jesus Cristo quando ele foi assunto aos céus, quando ele subiu aos céus. Ele, na realidade, ele falou para os discípulos: esperem, não saia de Jerusalém, porque vai haver o cumprimento de uma promessa. E ele não fala o que seria, mas pela obediência. E nós, quando lemos a Bíblia, hoje nós entendemos que a Bíblia é uma revelação de Deus progressiva. Quanto mais você lê a Bíblia, mais o Espírito te ilumina. Você entende. Por isso que nós devemos ler a Bíblia, porque a Bíblia é a revelação de Deus para a minha vida, para os nossos dias. Por isso que eles ficaram esperando essa revelação de Deus. Não tinha a Bíblia escrita nesse período em que aconteceu a subida de Jesus Cristo aos céus. E eles ficaram por 50 dias esperando esse acontecimento, que culminou com o dia de Pentecostes. Então, as pessoas às vezes perguntam por que ele não falou direto. Primeiro, que a revelação de Deus é progressiva. Segundo, é que é uma questão de obediência. Qual que deve ser a nossa obediência? Crer, santificar a nossa vida, amar a Deus sobre todas as coisas, fazer bem ao próximo como se fosse a nós mesmos. Isso é a nossa caminhada de vida. É obediência. E posto isto, que nós não estamos para dissertar e falar sobre as festas, mas apenas para dar uma visão macro dos acontecimentos, essas festas, elas historicamente foram cumpridas durante a primeira vinda de Cristo. Primeira vinda de Cristo, aí nós temos
essa compreensão do conteúdo e da revelação dessas festas. O que essas festas escondiam? Páscoa, a morte de Jesus Cristo. Primícias, o sepultamento. As festas dos pães, a ressurreição. E o Pentecoste, a descida do Espírito. Vamos para a segunda, o segundo período do ano, o outono. Nós temos 3 festas aqui, específicas. As festas das trombetas, as festas do dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Então, são 3 festas. Nós compreendemos muito pouco. Tem muitos escritos, pessoas estão escrevendo, tem muitas exegeses, análise hermenêutica que se faz sobre essas festas das trombetas, do dia da expiação e dos tabernáculos. Mas elas não são conclusivas. Por que não são conclusivas? Porque elas ainda não foram cumpridas, só serão cumpridas na segunda vinda de Jesus Cristo. Então, nós temos aí uma dificuldade imensa de entendê-las como nós entendemos as festas da primavera. Eu quero compartilhar com vocês esse gráficozinho aqui muito rapidamente, porque nas festas da primavera nós entendemos que já foram cumpridas, do outono não foram cumpridas. Onde nós estamos aí nessa linha do tempo? Onde está a igreja? Está entre as 2 festas. Aqui estamos nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós, como igreja, muitas vezes, nós estamos buscando recursos na primavera ou no outono. Nós estamos buscando acessórios para complementar a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja é de Cristo. Ele é único, ela é suficiente, o sacrifício dele é perpétuo, é irreparável. O sacrifício dele é suficiente. Nós não precisamos das sombras que hoje já estão reveladas, as sombras do passado que estão reveladas hoje, que são essas festas, e nem precisamos do outono, do futuro, que nós não entendemos ainda e queremos trazer para dentro da igreja. Então, nós ficamos numa situação delicada, interessante, e eu gostaria de encerrar esse vídeo. Fazendo um desafio ao seu intelecto, à sua percepção, à sua acuidade, o seu entendimento, o seu discernimento. Como é que nós estamos vendo a igreja do Senhor Jesus Cristo? Eu, por exemplo, eu viajei e conheci muitas igrejas. Eu vi essas igrejas trazendo símbolos arquetípico, modelo lá do Velho Testamento e colocando no púlpito da igreja. Eu vi a Arca da Aliança, as pessoas depositando os seus pedidos de oração dentro da arca. É um símbolo. Mas nós não precisamos, nós exercemos. Na Nova Aliança, nós somos sacerdotes, nós somos pessoas que têm um livre acesso a Deus, não pelos nossos méritos, mas porque o verdadeiro Cordeiro que morreu e derramou seu sangue por mim, pelos meus pecados, e eu, em nome dele, eu tenho o livre acesso ao Pai. Não por mim, mas pela graça do sacrifício de Jesus Cristo. Aquilo que foi ensinado lá na primavera judaica, isso que foi ensinado era apenas símbolos, era apenas modelo como sombras que ainda haveria de ser revelado. E agora, na nova aliança, já foi revelado. E pasmem, tenho visto igrejas que estão buscando no outono, naquilo que ainda são sombras, não foram reveladas, eles estão buscando aquele modelo, dizendo que o sacrifício de Jesus Cristo, a nova aliança, não é suficiente. Esse é o desafio da compreensão
bíblica dos tempos que nós estamos vivendo. Você está vivendo. Você conhece, você está vendo na televisão, na internet, você está vendo na sua própria igreja tantas degenerescência. A essência, o Cristo, ele está sendo degenerado. A essência está sendo degenerada. Esse é a nossa proposta de ensino para que você desperte, para que você veja e para que você baseie unicamente, exclusivamente na compreensão bíblica. A Bíblia Sagrada, ela é a revelação de Deus. Isso aqui é a revelação de Deus. Ela é dividida em Velho e Novo Testamento. O Velho Testamento esconde o Novo Testamento. E o Novo Testamento revela o Velho. Por isso que você precisa conhecer a Bíblia de uma forma panorâmica, de uma forma macro, e não por pedaços. O nosso desafio é conhecer as Escrituras. Esse vídeo é um desafio para você conhecer as festas judaicas. E tomo a liberdade de falar para vocês, aqui tem um livreto muito interessante, As Festas Judaicas. Esse livro, eu, quando estive em Israel, na cidade de Haifa, eu fui visitar uma casa, a casa de hóspedes, chamada Bet Shalom, uma casa a Casa da Paz. E, ao visitar essa casa, eu vi esse livro. E o diretor da casa, que é um suíço, um judeu suíço, que depois migrou para Israel há 30 anos, ele dirige essa casa. Ele é o escritor desse livro. O nome dele é Freddy Winkler. Ele escreveu o livro, eu comprei. É um livro muito bom, sintético, é um livro que nos dá a informação lá do passado, contextualizando agora com o presente. É um judeu messiânico. Eu gostei do livro, e por isso que eu estou colocando aqui um resumo para que a gente possa entender um pouco mais sobre as festas judaicas. Quero dizer para vocês que conhecer é preciso. Você precisa conhecer a Bíblia. A nossa logomarca, depois no final vai aparecer a nossa logo aí. A nossa logomarca é um peixe. Esse peixe é o símbolo do cristianismo primitivo. E nesse símbolo do cristianismo nós colocamos dentro do peixe o mapa mundi, significando dizer que essa é a mensagem subliminar que nós queremos passar. Significando dizer que o mundo precisa conhecer o cristianismo. E a base, o alicerce do cristianismo é a Bíblia Sagrada. Deus nos abençoe. Que a graça de Deus possa estar sobre nós. Tenha uma boa reflexão sobre o tema que nós abordamos hoje. E, dentro em breve, nós traremos outros vídeos sobre assuntos palpitantes como esse. Deus nos abençoe. Que a graça de Deus esteja sobre nós.